Bem-vindos todos. Começamos agora a primeira aula do terceiro bloco. O terceiro bloco é sobre o ser humano. E a primeira aula vai ser, naturalmente, sobre a vida humana como um todo, claro, mas o fenômeno da vida em si. Para isso, veremos primeiro um vídeo sobre o desenvolvimento de um pé de morango. Como vocês observam, o desenvolvimento se dá internamente. Evidentemente responde a coisas externas, mas dá-se a partir de uma coordenação interna ao próprio organismo. E isso é o que Aristóteles define propriamente como aquilo que nos permite caracterizar a vida. Isto é a capacidade de autodesenvolvimento ou de controle do próprio movimento. Movimento, é preciso lembrar sempre, para Aristóteles, significa qualquer alteração, qualquer mudança, tanto aquilo que nós chamaríamos de desenvolvimento, quanto uma mudança local, quanto envelhecimento, quanto ficar doente, quer dizer, qualquer alteração com relação à situação de um determinado momento. Então, o movimento implica tudo mudança. O que é próprio da vida é que essa coordenação se dê internamente, embora responda às situações externas. Como vocês veem, esse pé de morango não teria, por exemplo, nascido e começado a se desenvolver se não tivesse água nele. Agora vamos examinar rapidamente organismos dentro de uma gota de água, de uma gota de água de viva, assim, de uma lagoa ou do que for, né? Só para termos uma ideia também da frequência com que a vida envolve esse planeta. Por mais que aqui alguma região nos pareça deserta, a mais próxima de um deserto real é a Antártida, né, com o gelo lá. Mas mesmo lá se encontrou seres vivos dentro de uma lagoa de água salgada que estava, não lembro exatamente a que distância, mas algo como 200 ou 300 metros abaixo do gelo, né? Então, certamente esteve ali durante alguns milhares de anos e mesmo assim estava repleta de seres vivos. E a mesma coisa acontece com qualquer superfície que a gente veja, o tempo todo, em qualquer lugar do mundo, mesmo numa casa de família, mesmo no alto dessa mesa aqui, o que vocês têm são seres vivos, nas mais variadas e mais diversas formas. Uma coisa que é preciso ter presente é o seguinte, né? Nas religiões panteístas, hinduísmo, por exemplo, a principal delas, o budismo, etc. e tal, né? Não há uma concepção propriamente filosófico-biológica da vida, né? Vida é um atributo do espírito, né? O espírito é vivo e tudo que não é espírito não é vivo. Portanto, há espírito em tudo aquilo que vive. Há espírito, portanto, nas árvores, etc. e tal, né? Os deuses e os espíritos é que seriam seres vivos distribuídos em uma hierarquia. Interessante que também, desde muito cedo, no Ocidente, se observa a presença de uma hierarquia nos seres vivos,
né? Que é uma hierarquia que se pode entender de menor complexidade para maior complexidade, de menor riqueza para maior riqueza, de menor manifestação ou capacidade de influência à sua volta para uma maior capacidade de manifestação. Mas, seja como for, uma hierarquia. No confucianismo, por exemplo, isso também traz consigo a noção da interconexão de todos os seres vivos, né? E o taoísmo, ou daoísmo, que representa a ideia de um caminho, né? Seria uma espécie de força vital que permeia todas as coisas e daria um balanço moral. Interessante que isso é representado como parte da vida, um balanço moral ao mundo como um todo. Essas ideias vão se apresentar no símbolo da árvore da vida, que é uma árvore, que é um símbolo que vocês encontram, curiosamente, praticamente em todas as culturas do mundo. É impressionante. Aqui vocês encontram na cidade de Urartu, no século VIII a.C. Vocês encontram na China, né, essa árvore da vida com fênix e dragão, que vocês veem aqui, né? O dragão representa a vida como um todo, propriamente dito, e a fênix representa a capacidade da vida de se recriar a si própria, por assim dizer, né? Quer dizer, geração após geração, ou mesmo depois de ter sido destruída, volta a crescer. No budismo, a árvore do refúgio e do mérito, né? Um diagrama também de cerca de 1400. O chinês é do século 12 a 11 a.C., né? E, na verdade, é parte de uma cultura que a gente não conhece direito, talvez corresponda ao que a China historicamente ou mitologicamente, em parte, se apresenta como sendo constituída por 5 reinos básicos. Um destes talvez seja esse, o chamado Reino de Shu, né? Depois, vocês encontram o mesmo símbolo entre os maias, aqui numa ruína de Izapa, na América Central, Yggdrasil, a ideia da árvore do mundo. É mais do que apenas a árvore da vida, o mundo inteiro seria estruturado como uma árvore na mitologia nórdica, né? No caso, vem de uma forma da Edda na Islândia, né? Aqui, de Ibixes em confronto, na cultura persa, no século V a VI, já depois de Cristo, portanto, na época muçulmana, né? Aliás, pouco antes da época muçulmana, né? E depois, até hoje, mais recentemente, na Walt Disney se esculpiu uma árvore artificial, no caso é um baobá artificial, e o tronco todo está esculpido com todas as espécies de animais que conseguiram pôr ali, né? E o cristianismo também aproveitou esse símbolo. Por um lado, vocês têm a árvore da vida no centro do paraíso e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Reparem que há essa mesma conexão entre vida e bem e mal, né? Mesmo nesse relato propriamente imaginativo, nesse relato por imagens que apresenta logo no primeiro livro da Sagrada Escritura, né? E Cristo se autoapresenta como a vida verdadeira. Eu sou a vida verdadeira. E aqui ela é representada, no caso, na Basílica de São Clemente Romano, em Roma, por volta de 1100, 1120, no caso, com Cristo com a cruz, como a vide, nascendo das folhas de um feixe de acanto. Acanto é uma planta de que os gregos gostavam muito, porque é uma planta que é permanentemente viva, ela permanece verde mesmo no inverno. No inverno um pouco mais, digamos assim, camarada do sul da Europa, né? Mas durante o inverno.
E, ao mesmo tempo, desse tufo de acanto e da cruz como um todo, saem um monte de espirais formadas pelos ramos da videira, né? Então, a videira toda abrange praticamente a totalidade do retábulo, e em cada espiral da videira está representado um ser vivo, né? Uma planta, um apóstolo, uma pessoa, e depois animais, etc. e tal, todas as coisas que compõem o universo humano, né? O que é, no caso do cristianismo, uma maneira de dizer que tudo o que existe no mundo é capaz de ser santificado, é capaz de ser elevado à esfera cristã, à esfera de Cristo, à esfera da graça, né? E transformado em algo que, por um lado, é originário de Deus, mas volta a Deus como sacrifício pelo sacrifício de Cristo. Muito bem, um tema que é importante e que, enfim, levanta muita discussão, tem levantado historicamente muita discussão, é o tema da origem da vida, né? Para os antigos, Aristóteles, inclusive, menciona isso e desenvolve isso, a origem da vida se daria um processo de geração espontânea, isto é, seres vivos nasceriam de, por exemplo, material podre, folhas secas, pântanos ou coisas assim, dos quais eles nasceriam, se desenvolveriam espontaneamente, né? Esse é um quadro de um holandês, Otto Marseus van Schrik, de 1662, que mostra isso, natureza morta florestal com insetos e anfíbios, né? Pressupõe-se mais ou menos que os insetos, os anfíbios e as serpentes, etc. e tal, estão surgindo do meio dos fungos e da matéria em decomposição que está ali. Ou seja, quer dizer, isso, digamos, é uma coisa defendida também pelos cristãos dos primeiros séculos, em ampla medida, e não há necessidade, digamos assim, de se propor, como às vezes o protestantismo afirma, né? Necessidade de que tudo tenha partido de uma criação imediata e direta de Deus, né? Aqui temos a imagem de Deus criando, inclusive Deus com o rosto de Cristo, né? Criando os animais, né? No sexto dia da criação. Entre as teorias mais modernas, uma parecida no fundo da geração espontânea, é a de que os primeiros seres vivos se teriam desenvolvido em chaminés vulcânicas no fundo do oceano, né? Ok, tudo bem, mas o fato é nunca foi possível demonstrar nada disso. Literalmente, aqui está o processo todo pelo qual se daria aquilo que conhecemos cientificamente acerca do processo de origem de seres vivos. Ou seja, né, por um lado, o mundo precisa ser extremamente habitável, o que significa que ele precisa ter uma série de condições, e aparentemente as condições para que o nosso planeta pudesse sustentar a vida são absolutamente minúsculas, algo em alguns milhões, alguns bilhões possivelmente, né? Então, as condições do universo precisam estar conformadas de um determinado tipo, as condições do nosso planeta têm que estar conformadas de um determinado tipo, de uma determinada forma. Ora bem, tudo isso já existe, né? Em determinadas condições, chaminés vulcânicas, por exemplo, é comum você ver que se formam moléculas orgânicas, o que se chama síntese pré-biótica, né? E moléculas orgânicas bastante complexas, aminoácidos, por exemplo, que são aquilo que constitui as proteínas, que são a nossa, digamos assim, matéria-prima, os nossos tijolos, né? Nucleotídeos de ácido nucleico, de DNA e RNA, né?
aparecem polímeros e vesículas, tudo isso são coisas que podem ser observadas. O único problema é que nunca se observou a criação ou a geração de uma protocélula, isto é, de uma vesícula, de algo isolado do ambiente, uma espécie de microbolha, né, dentro da qual houvesse todos esses elementos probióticos, né, aminoácidos, coisas de DNA, componentes de gordura, componentes de açúcares, quer dizer, tudo isso pode estar presente, mas disso para se formar um ser vivo é um passo que nunca se conseguiu em laboratório e é um passo que nunca se conseguiu observar. Ou seja, o que não conhecemos é, primeiro, a formação de protocélulas, ainda não vivas, mas que sejam sistemas químicos que pareçam funcionar como células vivas, e o chamado LUCA, né? Last Universal Common Ancestral, ou seja, o último ancestral comum universal, né? E do LUCA parte-se para a diversidade da vida, ou seja, esses dois passos, né? Observar aquilo que poderia ser um candidato viável a formar um primeiro ser vivo e, segundo, um ser vivo que seja o ancestral de todos aqueles que a gente conhece, né? Não, simplesmente nunca foi observado, nem não foi observado. Isso não significa que isso necessariamente precise de uma intervenção divina, né? É interessante ter presente que São Gregório de Naziâncio, por exemplo, já afirmava no século V, VI, né, já afirmava que não há problema nenhum em que Deus tenha, ao dar origem aos seres vivos na Sagrada Escritura, né, no relato do Gênesis, ao dar origem às plantas e aos animais no dia seguinte, não significa que ele não lhes tenha dado a capacidade de se modificarem e se desenvolverem por conta própria, né? E isso, digamos, a doutrina da geração espontânea nunca foi criticada pela Igreja, por exemplo. Não há nenhum problema especial em pressupor que a criação se esteja dando desde o primeiro momento da criação, a criação dos seres vivos desde algum momento dentro da história total da criação. Só os protestantes, em geral, é que apresentaram uma certa dificuldade disso e, com isso, tiveram muita dificuldade em aceitar isso que vocês veem aqui, né? O primeiro esboço de uma árvore evolutiva feito pelo Darwin no seu caderno de notas, né? E depois desenvolvido a partir disso o pedigree do homem desenhado por Ernst Haeckel, que foi um dos mais entusiásticos defensores do Darwin, né? Essa seria uma árvore da vida atual que leva em consideração 2,34 milhões de espécies, né? Essa é aquilo que seria uma árvore, um esboço de uma árvore moderna e que, enfim, exige uma série de modificações com relação àquilo que a gente conhecia antes. Antes a gente pensava basicamente que havia, vá lá, vegetais e animais, né? Mais tarde acrescentamos as bactérias. Mas de lá para cá se encontraram muitas outras coisas, arqueias, as excavata, os amebozoários, os arqueoplastídeos, etc. E os fungos também merecem a sua classificação à parte. Ou seja, o reino dos seres vivos é hoje muito mais complexo do que antes se pensava. Agora, desde sempre também se soube que o reino animal está estruturado, não só a imagem da árvore da vida, mas que há toda uma estrutura hierárquica dentro dos seres vivos como um todo, né? Aqui vocês têm uma das imagens usadas com frequência para isso, é a famosa da idade de Jacó. Da escada de Jacó, né? Que Jacó, no momento em que foge de Esaú e da sua família para ir para o norte, para
encontrar a sua noiva, né? Adormece num determinado ponto, né? E lá tem o sonho de uma escada pela qual sobem e descem os anjos. Autores posteriores muitas vezes interpretaram essa escada como sendo a imagem da escada da criação, ou seja, a escada que é sustentada e recriada e aperfeiçoada pelos anjos, né? E, ao mesmo tempo, permite a elevação espiritual do ser humano, análoga ou parecida com a escada da criação. Então, vocês teriam a escada da criação e a escada espiritual do ser humano, né? Como dois níveis assemelhados ou aparentados entre si, né? E aqui uma espécie de obra de universal, né? De retórica cristã, de Diago Valadez, né? Essa imagem que chama a grande cadeia do ser, né? Ou seja, desde sempre os cristãos souberam que há uma interconexão, uma interligação entre os diversos níveis dos reinos vegetal, animal e outros, né? Outra maneira de você representar isso é esse aqui, o panorama, a evolução dos seres vivos, né? Que também procura respeitar todas as diversas categorias, né? Uma das mais conhecidas que vocês conhecem, que vocês têm desde sempre, e que inspirou uma infinidade de caricaturas divertidas, né? É a Marcha do Progresso, que representa os diversos ancestrais potenciais do ser humano, nessa espécie de caminhada, né, de progresso em que cada vez se vão tornando mais parecidos uns com os outros. E aqui vocês têm uma das infinitas caricaturas que foram baseadas nisso. Com relação à origem do ser humano, a Igreja, a única coisa que realmente, de fato, o evolucionismo foi oposto inicialmente, nos primeiros anos, mas só por autores anglicanos e protestantes. A Igreja Católica sempre se manteve numa posição extremamente cuidadosa com relação a isso, e num rescrito de 1917, concretamente, um rescrito é uma resposta que se dá à consulta de um bispo sobre algum tema doutrinal ou outro, né? Então, esse bispo consultou a Santa Sé sobre se poderia aceitar a teoria da evolução humana ou não. A resposta foi: com relação ao corpo humano não há nenhum problema, né? Apenas é preciso defender ou tentar compreender adequadamente que cada alma humana é derivada diretamente de Deus, né? Ou seja, a única coisa que no ser humano é criação direta e imediata de Deus é a alma humana. Ainda há 50 anos atrás, a evolução humana parecia uma coisa maravilhosamente bonita e organizada, né? Mas, sobretudo, dos últimos 50 anos, né, parecia realmente algo semelhante àquela marcha do progresso, uma progressão continuada. De lá para cá, tantos trabalhos científicos que realmente fizeram com que perdêssemos completamente a noção. Há hoje, pelo menos, duas enormes teorias em conflito. Uma é de que os seres humanos, Homo sapiens, teriam se originado na África, emigrado para a Ásia, né? E a partir daí, eventualmente cruzado com alguns outros seres vivos, outros antropóides, ou, né, assemelhados, hominídeos, né? Mas, atualmente, a outra teoria que está ganhando terreno é de que o ser humano é o resultado de, na verdade, um cruzamento de uma série de linhagens dentro do gênero Homo, na medida em que é possível ter certeza de algum gênero fóssil, né?
teria se cruzado, seria se originado de pelo menos 4, 5 ou 6 grandes contribuintes para a formação do ser humano moderno. Eles dizem ser humano moderno, o católico sempre vai dizer calma, do corpo humano. Corpo humano não necessariamente é a mesma coisa que ser humano racional plenamente completo. Além disso, há uma série de dados que não batem muito no sistema. Por exemplo, aparentemente, todos os seres humanos seriam descendentes daquilo que se chama a Eva africana, que teria vivido há algo como 700 mil anos atrás no sudoeste da África, né? De fato, todos compartilhamos o mesmo DNA mitocondrial. Mitocondrial é o DNA que está presente nas mitocôndrias das nossas células. Células são transmitidas, mitocôndrias só são transmitidas pela mulher, né? O óvulo, mesmo não fecundado ainda, tem mitocôndrias, mas o espermatozoide não tem. Então, o DNA mitocondrial só vem pelo lado feminino. E pelo DNA do testículo, pelo DNA masculino, né, aparentemente todos seriam descendentes de um Adão que teria vivido entre 1.100.000 e 700, né? Assim, um overlap mínimo com relação à chamada Eva africana, né? Tudo isso são dados científicos, a gente não tem certeza, e o que um católico sempre precisa ter presente e ficar tranquilo é, né, quer dizer, não necessariamente aquilo que cientificamente parece Homo sapiens, ou seja, tem a conformação física do ser humano, é racional e livre, ou seja, não necessariamente qualquer indivíduo que a ciência classifique como um ser humano é realmente um ser humano pleno, né? Então, tudo isso é um campo que está atualmente em fermentação e não se sabe ainda em que vai dar. Aqui, para vocês verem que semelhança tinham alguns dos nossos ancestrais conosco, né? Esse aqui é um modelo montado numa universidade alemã, em Mettmann, é o chamado Herr Neanderthal, isto é, reconstituíram um Neanderthal e o puseram em roupas de um empresário moderno, e como vocês veem, a diferença não é tão grande. Ele não é assim um exemplo de beleza, mas, né, mas poderia perfeitamente passar como um ser humano, né? Uma coisa que muitas vezes se está tentando, que ocorre bastante entre cristãos, tanto protestantes quanto católicos, às vezes, é a ideia de que precisaria haver um design inteligente e esse design inteligente se manifestaria especialmente naqueles momentos em que estruturas complexas surgem a partir de, aparentemente, quase nada. Darwin, por exemplo, dizia que o olho lhe dava calafrios. Explicar o surgimento lento e gradual do olho era algo que lhe dava calafrios, né? E, naturalmente, o pessoal dessa teoria, em geral, defende isso com todas as forças e, está vendo, isso é uma prova da existência de Deus, etc. A resposta é, isto em si mesmo não é prova da existência de Deus. Veja, do ponto de vista teísta, Deus controla absolutamente todo o processo da evolução. Onipotência divina e onisciência divina significa que não há um único cruzamento entre duas bactérias, e quem diz bactérias diz todo o resto que vem depois, em bilhões de anos, que esteja fora do conhecimento ou do controle de Deus. Ou seja, não é preciso propor um Deus que atue especialmente naquelas coisas que não sabemos explicar ainda. Por exemplo, a origem da vida, por exemplo, o surgimento do olho, né?
Deus pode ter feito isso surgir gradualmente ou pode ter feito isso surgir de uma vez só. Tanto faz como tanto fez. Nenhuma das duas opções altera de forma alguma o fato de que Deus tenha controlado ou gerenciado esse processo em geral. São Gregório de Nazianzo, já tínhamos mencionado, tem essa teoria de que Deus pudesse ter implantado um valor de semente, mas de semente de novas espécies já na primeira criação de seres vivos. E Santo Agostinho tem a teoria que poderíamos chamar de rationes seminales, né? O que realmente nos torna semelhantes a Deus não é o corpo, mesmo que nas imagens bizantinas e antigas em geral da criação, geralmente Deus seja representado com o rosto de Cristo e Adão tem o rosto de Cristo igualmente, né? Mas isso é muito mais para levantar ou ressaltar uma outra ideia, isto é, de que Cristo é o novo Adão, aquele que realiza a recriação da espécie humana, né? Corrompida, detonada, moralmente, né, pelo pecado original. Uma segunda modo de considerar, esse modo é mais recente, né? Até Aristóteles, vida, sobretudo, diz respeito ao fenômeno vida, né? Fenômeno criaturas vivas. Já na filosofia mais recente, século XIX para XX, surge a ideia da vida como um caminho, né? Como um percurso a ser percorrido, né? E duas formas centrais desse percurso são, por um lado, né, as idades da vida. Aqui vocês têm essa imagem do Caspar David Friedrich, né, que representa isso de uma maneira até muito elegante, né? Vocês veem no primeiríssimo plano, de costas, uma pessoa mais velha, um homem mais velho, aproximando-se, pressupõe-se que da família dele, que é composta por um homem mais novo, de pé também, da esposa que está ajoelhada do lado das crianças que estão montando, não se sabe bem o que, talvez um castelo de areia ou um mini barquinho, né? Ora, assim como há duas crianças, há dois barquinhos pequenos perto da praia, né? Um barco mais alto, né, já um pouco além das crianças, que corresponderia provavelmente à esposa. Um que está quase na beirada do horizonte, né, um pouquinho já mais apagado, menos claro, menos visível, que corresponde ao homem plenamente adulto e que começa a se encaminhar para a morte, para o seu destino final. E já além do horizonte quase, não se vê mais o corpo do barco inteiro, mas as velas, né? O velho que já olha mais para além do que para a vida real, né? É interessante que o velho, que está em primeiro plano, olha para o seu futuro, né? O futuro da sua família e dos seus filhos. Então, essa é olhar a vida como um caminho, olhar a vida como um percurso a ser preenchido. E essa imagem aqui, Tábula de Sebes, ou Jornada da Vida Humana, anônima, né? Deriva de um escrito do século II ou I, né? Que bem no estilo grego, que mostra que a autêntica educação, portanto, aquilo que autenticamente guia a pessoa na jornada da vida, é justamente a moral, não o puro e simples fato disso. Isso corresponde muito bem também ao Tao, ou ao Dao, de Lao Tzu, ou Lao Zi, que corresponde ao caminho da vida, né? Que é regido simultaneamente pela inação e pela ação espontânea, pelo que eu quero fazer e por aquilo que eu omito no momento correto e adequado, né? Chama Wu Wei, né? Sócrates é, no fundo, o pai da Tábua de Sebes, né? Porque ele afirma que a vida que não é examinada segundo a moral
não merece ser vivida. Ou seja, uma vida que não se vive conscientemente da melhor forma possível é uma vida que não se merece viver. E o cristianismo adapta isso, embora com uma base própria, né, no caminho da vida interior, isto é, da imitação de Cristo. Por exemplo, já a Imitação de Cristo é um livro que surge em 1400, né? Portanto, no final da Idade Média, já com essa perspectiva de uma vida que precisa se caracterizar pela identificação crescente com Cristo. E depois, vários autores interiores, mais do que na Antiguidade. Na Antiguidade se tem essa perspectiva, mas em geral não é desenvolvida muito. Mas os místicos carmelitas, por exemplo, Santa Teresa, São João da Cruz, ou mesmo Dante, que não é um místico carmelita, mas tem essa ideia, a ideia de que a vida humana espiritual corre por diversas partes, percorre um caminho de identificação crescente com Deus. E Karl Jaspers, no século XX, no fundo fala exatamente da mesma coisa, embora ele o apresente de uma forma um pouco, digamos assim, mais neutra e universal, falando de que a vida é um caminho de autossuperação voluntária crescente em função dos valores eternos, né? Se as nossas vidas não quiserem ser difusas e sem sentido, diz ele, devem encontrar o seu lugar em uma ordem, e pela repetição ganhamos profundidade nelas. Agora, a mesma visão acaba também no meados do século XX, começos a meados do século XX. Século XX é uma espécie de época de final de um período histórico, né? E como é comum, é uma época em que o negativismo se torna crescente. Então, os chamados filósofos existencialistas, especialmente Sartre, e mais inteligente, mais agudo do que ele, Camus, né, Albert Camus, falam da vida como uma sequência, mas que não tem sentido, não tem uma meta, uma finalidade a que chegar. Então, para Camus, a vida é o mito de Sísifo, né? Ou seja, Sísifo é uma figura da mitologia grega antiga, um dos semideuses que se revoltaram contra os deuses e foi condenado a empurrar um rochedo enorme montanha acima. Toda vez que chegava ao alto, né, o rochedo naturalmente despencava do outro lado da montanha. Então ele tinha que descer toda a montanha novamente e rolar novamente para o alto. E depois despencava do outro lado e assim por diante, né? Ou seja, entende a vida apenas como uma confusão ou um mal permanentes. Sartre diz, pelo contrário, não, a vida é o que você faz dela. Você se autodefine, você se autocria por aquilo que você quer, que é uma experiência que vemos repetir-se inúmeras vezes na vida das pessoas à nossa volta e sempre dar com os burros na água, né? Somos o que somos antes de sermos aquilo que queremos, né? E aquilo que nós somos estabelece parâmetros, limites, dentro dos quais é preciso agir se se quer atingir a felicidade. Exatamente aquilo que se apresentava com a ideia da jornada moral. O iluminismo, o pragmatismo, vão tender a reduzir o ser humano ao seu indivíduo, isto é, a cortar fora, né, a coletividade como o ambiente dentro do qual o indivíduo cresce, a coletividade ou a sociedade como aquilo que permite ao indivíduo crescer e atingir o seu máximo desenvolvimento.
Então, o homem considerado como indivíduo gera isso que a gente encontra hoje. Pessoas pobres, isoladas, literalmente perdidas no mundo e sem saber a quem recorrer, sem ninguém em quem confiar. E o marxismo materialista, né, considera o ser humano só como um tijolo da construção, ou seja, indivíduos não importam para nada, o que importa é a construção da sociedade perfeita final. Se no caminho é preciso destruir alguns tijolos, poucos, muitos, milhares, milhões, pouca diferença faz. O importante é que a obra completa seja como um todo. Mas isso não significa que o século XX, ao considerar a visão humana, seja totalmente negativo, né? Viktor Frankl, um pensador muito próximo dos existencialistas, fala da necessidade de encontrar sentido, né? Importante dizer isto, não criar sentido, mas encontrar sentido naquilo que ele considera as três bases centrais: amar alguém, sacrificar-se por uma pessoa ou realizar uma grande obra que, entende-se, é para o benefício de outros. E o cristianismo, idealmente, sempre manteve exatamente essa mesma ideia. Você está unido às outras pessoas que compõem a sua sociedade e você tem uma finalidade que se encontra além dessa vida, né? E a felicidade consiste precisamente em você ser capaz de encontrar essa finalidade. Então, essas são as diversas variantes do, digamos assim, como se tem olhado o percurso da vida ao longo da história inteira, né? Aqui, como última imagem, vocês têm, interessantemente, do Paul Gauguin, um iluminista francês, né? Na verdade, até um iluminista já mais avançado, que intitula essa pergunta: de onde vimos, que somos e para onde vamos, né? Que, reparem, tem exatamente esses três pontos: origem, o que nos define e qual vai ser o nosso percurso. No fundo, é uma espécie de resumo de tudo o que vimos até agora nesta aula, né? E essa imagem representa todos os diversos aspectos da vida humana, né? O homem velho e a moça jovem ao lado de uma gaivota. Uma estátua sendo adorada no caso, por um nativo em desespero, é pintada no Tahiti, ele passou os últimos anos da sua vida no Tahiti, né? Então, um ídolo, a religião, adorada no desespero por um nativo e adorada com amor por uma moça, né? O trabalho no centro, um rapaz colhendo frutas, mangas provavelmente, e uma criança comendo essas mangas, beneficiando-se do seu trabalho, né? Um rapaz cantando uma moça, vamos dizer assim, né? Mostrando o seu interesse por ela. E depois um rapaz jovem e duas moças junto com uma criança no canto central, a família, né? Ou seja, é um panorama todo da riqueza da vida familiar, da riqueza da vida humana, entendida, por um lado, como um presente e, por outro lado, como aquilo que dá sentido, que permite enriquecer de sentido a nossa vida e a nossa realidade. Muito bem, encerramos aqui a aula sobre o tema da vida. Muito obrigado pela sua paciência e até a próxima.